Quem está feliz de estar na casa de Deus aí? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa de Deus aí? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E sempre que eu subo aqui eu falo assim, olha, eu estou muito feliz hoje. E é verdade, eu sempre estou feliz, principalmente nos momentos que eu posso estar aqui, compartilhando da palavra. Amém? E não há prazer melhor para as nossas vidas. Não sei você, desde quando você se converteu, ou qual é o tempo da sua jornada cristã. Nosso maior prazer está na palavra de Deus, porque ela trouxe para nós a vida que nós temos hoje. Através da Bíblia e da boa nova do Evangelho de Cristo, nós hoje podemos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós podemos experimentar um relacionamento com Cristo Jesus, nós podemos experimentar um relacionamento com o Espírito Santo, nós temos abertura de volta ao centro da vontade do relacionamento com o nosso Pai. Por isso é muito importante a gente estar na igreja, a gente frequentar os cultos, né? Mesmo você tendo a sua Bíblia no seu celular, é importante você ter uma Bíblia original, que eu falo? Uma Bíblia física, raiz, uma Bíblia raiz, irmãozinho, era essa palavra que eu queria, né? Uma Bíblia raiz, não que a Bíblia no celular seja Nutella, né? Mesmo porque se eu falar isso, alguns irmãos vão querer comer o celular, não é esse o propósito, amém? Não vá morder o seu celular, né? Mas a Bíblia no papel faz diferença. Eu e minha esposa, a gente está ultimamente estudando o livro de Tiago, né? Eu tenho chorado muito, minha esposa tem se alegrado muito, porque o livro de Tiago fala muito sobre domínio próprio, temperança, controlar a língua, e ela tá, toda vez que a gente lê o livro de Tiago, ela fala, aleluia, glória a Deus, fala Jesus, e eu, sangue de Jesus tem poder, vai mais leve Jeová, porque tá pegando, e eu acho isso excelente. A Bíblia, nós temos muitos nomes para ela, né? Palavra de Deus, ensinamento, o verbo, e um deles é a espada. E por ser uma espada, ela, quando fala de dois gumes, né? Não é uma espada, vamos dizer, que nem aquelas espadas indianas que tem um corte só de um lado. Ela é parecida mais com uma espada daquelas da Alemanha, que ela corta dos dois lados da espada, como uma faca que tem a lâmina dos dois lados. Quando fala isso, também dá o entendimento de que ela fala com quem ouve e fala com quem prega. Todas as vezes que eu, pastor Rogério, qualquer pregador que sobe no altar para poder trazer uma palavra, ele já está também trazendo algo para o seu coração. Porque antes de nós trazermos uma palavra que prega pela nossa vida, nós trazemos uma palavra que prega pela palavra de Deus. Ninguém vai subir aqui e vai falar sobre a sua própria vida. Nós vamos subir aqui e vamos pregar o Evangelho, a verdade. Independente de estarmos ou não vivendo, da gente estar lutando para conseguir ou não. Por isso que esses dias no livro de Tiago, a minha esposa tem ficado feliz e eu tenho a cada vez amargurado dentro de mim. E eu não sei você, quando a palavra fala assim que a Bíblia é um mel, quem gosta de mel, né? É maravilhoso, o mel é uma delícia. Mas aí quando a gente coloca o mel na boca, ele é doce na língua, mas quando a gente engole, ele dá um amargor na garganta. Quem já percebeu isso? Ele é gostoso na língua, ele tem um doce, mas ele dá aquele amargorzinho na garganta, né? O João deve ter própolis lá para vender e tudo mais, dá aquele um rancinho. E a Bíblia fala exatamente para que ela tem que ser assim. A palavra de Deus é doce, quando a gente lê, quando a gente degusta, ela, nossa, que maravilha. Mas quando ela entra dentro de nós, a gente fica ruminando, a gente fica avaliando, a gente fica revendo os conceitos e os princípios daquilo que precisa ou não ser mudado em nós. E é importantíssimo nós termos essa palavra o tempo todo, estarmos estudando, estar relendo, questionando, chegar até os pastores para falar, olha, eu estou com uma dúvida num texto assim, numa situação assim, numa palavra dessa maneira, para que possa dilatar o discernimento e cada vez mais nós possamos parecer com o nosso amado. E essa questão de parecer com o amado é interessante que eu e minha esposa, a gente tá junto, a gente gosta de estar junto, né? Por mais de uma vez algumas pessoas falam, vocês são irmãos? E me confundem com o irmão dela, com o Felipe, né?
E é interessante porque conforme a gente fica mais próximo das pessoas que nós amamos, mais nós pegamos os jeitos e os trejeitos, né? Quantas vezes as pessoas vêm e me falam assim: ô Rogerinho, né? Me apelidaram disso daí e tudo mais. E hoje a gente vê a mesma coisa, né? Tá aqui no altar, ei, psiu, né? Dá aqueles movimentos, queridão, queridona. Você fala assim: ó, igual o pastor Rogério. Porque conforme a gente tem um relacionamento com quem amamos, a gente vai se parecendo. Por isso é importante que eu e você tenhamos cada vez mais um relacionamento com Jesus, para que a gente possa cada vez mais se parecer com Ele. E eu vejo que isso é como um namoro à distância, e eu tive um pouco disso com a Caroline, né, de longe, e eu só podia saber de algumas coisas quando eu ia visitá-la, e o resto eu sabia pela internet, pelo que eu lia e que a gente conversava. Ainda não tinha o WhatsApp como nós conhecemos hoje, e não dava para ficar fazendo tanto vídeo chamada, então a gente conversava muito digitando pelo Facebook. E tudo que eu lia dela, ela falava, e tudo que eu falava de mim era digitando e ela lia. E eu comecei a perceber que isso é a mesma coisa do nosso relacionamento com Cristo, quando nós começamos a digitar e ler o que Ele digitou para nós. Quando nós começamos então a ver a carta de amor que Ele tem mandado para as nossas vidas. E essa carta de amor que nos traz esperança, que nos traz uma aliança de futuro, que nos traz um foco e um alvo para que a gente possa se guardar e se manter em santidade, para chegar um dia em que nós nos casaremos com Ele e nos encontraremos nas alturas. E finalmente estaremos com o nosso amado. Eu vejo que é até mais romântico, né? Quem já assistiu esses filmes de romance, que está um de um lado, outro do outro lado? Alguém já assistiu? Não? Quem não assistiu, levanta a mão. Quem assistiu, levanta a mão. Quem não levantou, quer levantar a mão agora para fazer parte de algum grupo? Não? É importante, a igreja é lugar de inclusão. Mas eu quero dizer que eu assisti um filme uma vez, se chamava Carta de Amor. E eu vou falar para você, meu irmão, que decepção. Vou contar para o seu final, porque eu não quero que você assista. Eu não sei se eles tentaram imitar Romeu e Julieta, cara, mas era assim, era uma ilha que tinha e o cara escrevia uma carta e punha na garrafa e jogava para a mulher, e ela pegava do outro lado, jogava uma garrafa e chegava para ele, e eles começaram a se comunicar e se apaixonaram, e aí aconteceu que ela veio atrás dele, e aí aconteceu uma situação inusitada e ela achou que ele estava traindo ela, ou, né, o que seja lá, e ela ficou chateada e ela voltou embora. E ele descobriu com a carta que ela mandou, e ele mandou uma carta pedindo perdão, que não tinha nada a ver e que ele estava indo atrás dela. E na hora que ele pega o barco, ele vai atrás dela, dá uma tempestade e ele morreu. E eu falo para você, cara, quando aconteceu essa cena, estava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã assistindo, a gente não era casado ainda, morava na casa dos meus pais. Um olhou para a cara do outro e falou assim: acabou? Não vai vir um barco para salvar ele, para ele poder ir lá ficar com a amada dele, nada? Acabou assim? Acabou? Morreu? E a gente ficou, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Passou um dia, no outro dia em casa a gente estava almoçando, de repente meu pai vira e fala assim: ele morreu. E eu fico na cabeça, é mesmo, cara, o filme de ontem ele morreu. Aí daqui a pouco eu estou passando no corredor, a minha irmã está escovando os dentes, eu paro no banheiro e falo: Raquel, ele morreu. Ai, que filme horrível, eu não quero. Moral da história, a gente ficou há meses, anos, e até hoje às vezes a gente olha e fala assim: cara, ele morreu. O cara morreu na hora que ele foi encontrar com a mocinha, na hora do Felizes para Sempre, ele morreu. O Anderson já conhece essa história, vai lá em casa de vez em quando, já sabe que ele morreu. Fala para a pessoa do seu lado assim: ele morreu. Fala assim: o mocinho morreu. Mas maior do que esse mocinho, tem um Deus que também morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Nós temos um Deus que morreu sim pela sua e pela minha vida, mas que também ressuscitou pelas nossas vidas. Em João capítulo 14, nós vemos um texto falando onde Jesus está já prenunciando a sua partida, e que não seria somente a ida, mas também que ele deixaria alguém.
No versículo 15, a palavra diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Fala assim: o Espírito da verdade está conosco e ele habita em nós. Jesus declara que quando ele partisse, ele rogaria ao Pai, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão apaixonados por esse noivo, por um Consolador, ou melhor, outro Consolador. Que o período em que Cristo esteve na terra, ele era o nosso Consolador. Ele é aquele que consolava as viúvas, as prostitutas, os enfermos, os ladrões, os caluniados. Ele era aquele que comia com cada um desses pecadores, e ele consolava aqueles que não tinham perdão dos homens, mas trazendo para eles o perdão de Deus. Assim como é hoje, muitas pessoas lá fora nos olham e pela nossa história, os relacionamentos que tivemos, elas não nos perdoam. Mas maior do que o perdão dos homens é o perdão de Deus para as nossas vidas. Maior do que isso é o perdão do nosso Consolador, aquele que reconhece as nossas aflições, aquele que sofreu na carne as mesmas dores, as mesmas vontades. Quando a Bíblia fala de concupiscências, é exatamente isso: vontade. Vontade de comer na hora que está apertado, vontade de beber na hora que está com a garganta salivando, vontade de ter as coisas quando muitos têm e nós estamos limitados, vontades de um relacionamento quando todos estão se relacionando, vontade de dinheiro quando alguns têm, vontade de um celular do tempo, de uma casa, de um carro, vontade de ter paz e não mais brigar e querer pegar na garganta do marido, da esposa. Nós temos vontades, e muitas vezes as nossas vontades passam por cima da liberdade dos nossos irmãos, ou da nossa própria liberdade, e nós acabamos agindo pela força da vontade, da carne, e pecamos, tendo em excesso, aglomerando, não se importando com os sentimentos dos familiares, do pai, da mãe, do irmão, do marido, da esposa, das pessoas do trabalho. Como nós vemos hoje a desigualdade tão grande, mas Cristo declara: vou deixar um novo Consolador. Sabe, aquele que vem para consolar a tua e a minha vida, e ele diz que ele vai ser o nosso amigo. Nós temos um novo amigo, para aqueles que conhecem. O mundo não pode receber, as pessoas lá fora não podem receber, mas nós além de recebermos, nós temos ele dentro de nós. É aquela voz que nos fala e nos dirige, é aquela voz profética que nos orienta, aquela voz que nos dá paz nas nossas decisões e escolhas, é aquela voz em que precede o nosso caminho, nos dando orientação por onde devemos andar. E mesmo que estivermos no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Espírito Santo, o Consolador, nos ensinaria todas as coisas. Ele mostra quais são os lugares que nós vamos pisar, que são pedras, que são rochas, que são fundamentos de Deus, ou quais são os lugares que nós vamos pisar e eles são lodo do diabo para tentar contra a nossa vida. Cabe a nós estarmos sensíveis e clamar: Cristo, coloca o Espírito Santo na minha vida. Cristo, coloca o Espírito Santo no meu casamento. Cristo, coloca o Espírito Santo no meu trabalho. Coloca o Espírito Santo do meu lado quando eu estiver indo para o meu trabalho, no carro. Glória a Deus pela sua vida, querida. Receba galardão de profeta em nome de Jesus. Glória. E depois de um tempo, nós iremos começar a sentir a presença dele real do nosso lado. Sabe, a gente começa a andar e faz pequenas orações e nós sentimos a resposta imediata. Nesse momento é a hora que você não precisa mais clamar: Cristo, faz o Espírito Santo estar do meu lado. Você clama: Espírito Santo, me ajuda em o nome de Jesus. Você começa a conversar com ele e fala: meu amigo.
Alô, irmão, meu amigo Espírito Santo, aquele que eu tenho relacionamento, sabe? Como eu tenho os dois irmãos aí, o Bruno e o Daniel, eles são amigos e irmãos chegados, às vezes um encrenca e desencrenca e discorda e concorda. A mesma coisa é para que eu e você tenhamos relacionamento com o Espírito Santo. A gente se relacionar com Ele, falar com Ele e conversar e falar alguma coisa que Ele vai falar assim, não, isso eu discordo. Aí você fala, então o que eu deveria fazer? E ouvir o conselho como alguém que é um amigo, um irmão, como alguém que está aqui para nos orientar para o caminho certo, que não quer ver o nosso prejuízo, o nosso mal, a nossa falência, que não quer ver a nossa morte espiritual e nem física, mas quer nos ver no lugar que já foi preparado no céu para mim e para você. Ele está aqui como aquele que é o acompanhante de viagem, preparando como um guia turístico quais são os lugares que eu e você devemos pisar nessa terra para experimentarmos o melhor do tempo de passagem que teremos aqui, para depois termos o prazer de, junto com o noivo, Cristo Jesus, aproveitar o prazer da eternidade. Nós estamos aqui como turistas nessa terra. Eu me recordo que viajei para o Rio de Janeiro com a minha esposa, e a nossa vontade era conhecer todos os pontos turísticos que dá para tirar foto. E eu vou falar para você, foi meio complicado a gente conseguir, não sabia o horário, onde ia, como ia, e de repente a gente viu num lugar, uma excursão, e um pessoal falando, estamos indo em tal lugar, estamos fazendo tal jeito. E eu falei, vamos pegar o panfleto deles, porque eles já sabem os caminhos e já tem um itinerante, a gente dá uma seguida. E o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo, nosso amigo, ele quer que eu e você experimentamos o melhor dessa terra. E não quer que a gente vá para lugares que são, vai em tal lugar. Não, Ele quer trazer você para os lugares que te aproximam mais de Deus. Nos lugares que Deus colocou, aqueles pontos turísticos não, mas aqueles pontos cheios de Deus nessa terra, que você pode ir lá e experimentar da fonte infinita, da fonte inigualável da água da vida, que você pode experimentar de Cristo Jesus. Sabe, Ele é esse amigo que anda do seu lado como um guia turístico nessa terra, que já conhece o lugar, a cidade, já conhece o planeta, já conhece as aflições e as dores, e Ele quer andar com você, para que você não passe pelas dificuldades, mas para que você vá direto para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, para que você sente na mesa, como declara Salmos 23, diante dos seus inimigos, mas a tua cabeça esteja ungida com óleo, e o teu cálice esteja transbordando. Fidelidade e misericórdia nos seguirão, nós estaremos diante de Deus, porque Deus tem nos feito, que Deus tem nos comprado. Como o filme do Ele Morreu, não teve solução. Existe o filme da tua e da minha vida, que nós podemos olhar e falar, Ele morreu, mas tem solução. Houve ressurreição. Glória a Deus. E hoje nós nos damos, hoje nós nos sacrificamos, hoje nós escolhemos abrir mãos de algumas coisas para que possamos alimentar esse relacionamento. E só entendendo que o quanto nós somos amados, o quanto nós temos valor para Ele, eu quero contar uma história de um menino que ele amava muito, como fala, não é modelismo, quando a pessoa gosta de avião, é aeromodelismo, não é? E quando é barco, como é que é? Barconismo. Segundo a pastora Caroline, quem gosta de avião é aeromodelismo e barco é barconismo. Tinha um garoto que gostava de barconismo. Você que está entendendo, ótimo. Você que não, compre um Aurélio Caroline.
né? Ele gostava desse negócio naval e modelismo naval. Acho que melhorou. E ele não tinha dinheiro, não tinha condição para fazer isso. E ele via as pessoas com aqueles barcos, com motorzinho, com vela. E ele todo dia ia na Bahia e ele via e ele ficava apaixonado. E ele começou a trabalhar e fazer algumas coisinhas. E ele começou a juntar dinheiro e comprou um pedaço de madeira que tinha uma possibilidade de flutuar. E ela era rígida para não encharcar de água. E ele começou a trabalhar nela. E ele começou a esculpir nela o casco de um barquinho. E ele foi trabalhando e arranjou panos, ele fez uma velinha, e ele foi dando cor, e ele pintou, e ele trabalhou por dentro, por fora, ele fez todos os mínimos detalhes, sabe, ele entregou muito tempo da vida dele naquele projeto, pagou um preço alto de trabalhar e estudar e entender como fazia, e ele fez um barco lindo, maravilhoso. E ele ficou feliz e ele falou assim, agora está na hora de eu estrear esse barco. Então esperou o final de semana ideal, com um sol maravilhoso, e ele foi para a lagoa junto com todos os outros. E as pessoas, quando ele passaram, ficaram olhando, falando, nossa, olha aquele barco, olha aquele barco, olha aquele barco. E ele ficou muito feliz e ele colocou o barco na água para poder andar. E de tão feliz de ver o barco e das velas funcionando e de tudo bem, ele se perdeu no tempo. E ele, apaixonado, olhando para aquela criação que ele tinha feito, para aquilo que ele tinha colocado as mãos para fazer, ele não percebeu que as pessoas estavam indo embora e o tempo estava fechando. E quando ele sai daquele transe de relacionamento, de apaixonado por aquilo que ele fez, se arma uma grande tempestade e ela começa então a levar o barco embora. E ele entra na água e ele não consegue nadar muito mais e ele vê o barco dele indo embora. E ele não tem como mais, porque ele poderia se afogar e ele volta. Ele volta para trás e ele chora amargamente, porque aquilo que ele passou um tempo, aquilo que ele deu a vida para poder fazer, ele foi embora. Ele fica triste, cabisbaixo, passa-se algum tempo, umas 2 semanas, e ele muito entristecido, está andando pela cidade, e de repente ele passa numa loja, e na vitrine dessa loja, ele vê o barco que ele fez. Ele olha e fala, olha, o meu barco, o barco que eu fiz. E ele até se perde na entrada na porta, a vitrine, e quase que ele entra pela vitrine. Vai lá e atravessa a porta e entra e fala, oi, por favor, eu quero esse barco, eu fiz esse barco é meu. O vendedor, meio carrancudo, ele fala assim, não, esse barco um rapaz veio aqui, um marinheiro, que ele estava pescando no alto mar, ele encontrou e eu comprei, e agora esse barco está à venda. Não, mas você precisa entender que eu que fiz esse barco. Olha, isso não me importa, se você quiser levar o barco, o preço é esse. Não, senhor, eu fiz esse barco, eu passei um tempo, eu esculpi, eu sei a cor que eu usei, as madeiras, o tecido que eu coloquei, tá vendo aquele, o timão, é assim, olha, tudo eu que fiz. Olha, se você quiser o barco, você tem que comprá-lo. E ele tenta e continua insistindo, mas o vendedor, o homem, o dono da loja, ele é irredutível. Então aquele garoto, ele fica entristecido e ele vai embora. Ele vai embora e ele fala, o que eu vou fazer agora? E ele começa então a trabalhar de novo. Ele trabalha e ele começa a puxar carrinho na feira, ele começa a ajudar as pessoas a estacionar o carro, ele dá uma moeda, ele dá um trocado, ele ajuda os marinheiros que estão chegando na lagoa com as redes para poder desembaraçar, e ele começa a suar e gastar o tempo e a própria vida para juntar alguns trocados, e ele vai juntando esses valores, e ele vai se gastando, ele vai esfolando a própria vida até que ele consegue, até que depois de muito tempo, depois de muita luta, sempre passando na vitrine daquela loja e namorando de novo o barquinho que ele já tinha feito, ele então consegue o valor estipulado.
E ele chega diante daquele vendedor e ele tira o preço e ele paga pelo barquinho. O vendedor sai de trás do balcão, vai até a vitrine, tira o barquinho do lugar, vem até o balcão de novo, estende a mão e fala assim: agora ele é seu. O menino fica nostálgico com aquele momento, quando ele pega o barco e ele lembra de tudo que ele fez. Ele olha de novo, todos os detalhes estão intactos. O barco é como se nada tivesse acontecido e o olho dele começa a encher de lágrimas. Ele abraça e ele vai saindo e vai dizendo: sim, agora ele é meu 2 vezes. Ele é meu porque primeiro eu o fiz, e também ele é meu porque eu o comprei. E esse barco, meu irmão, somos eu e você. Nós somos a criação de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, e ele usou as próprias mãos para nos fazer, para nos criar. Por isso que ele conhece cada um dos seus e dos meus detalhes, porque foi ele que fez. Mas maior do que isso, também ele pagou o preço pelas nossas vidas. Quando o diabo tinha nos afastado num mar de engano, num mar de tempestade e de pecado, aonde havia maldição, e nos colocou na mão do diabo, e o diabo fez com que Cristo pagasse o preço pela tua e pela minha vida. Por isso ele diz hoje: você é meu, uma, porque eu te fiz, e segundo, porque eu te comprei com preço alto e foi de sangue. Dá uma salva de palmas a ele. Nós somos criação dele e nós fomos comprados por ele. Nem a morte, nem a vida, como declara Romanos capítulo 8, nem anjos, nem principados, nem altura ou profundidade, nem o temor das coisas do presente ou do porvir, nem alguma outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Ele me ama, Ele te ama, e Ele quer escrever uma história transformadora para a tua e para a minha vida, e nós podemos experimentar essa história hoje, agora, já. Basta começarmos a nos relacionar com Ele. Amém? Fica de pé no teu lugar. Bruno, assuma o seu lugar. Oh Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coloca sua mão no seu coração. Repete uma oração assim comigo. Diz: Senhor Jesus, eu reconheço o teu grande amor pela minha vida, e eu me entrego ao Senhor novamente. Eu agradeço porque o Senhor me fez, e também porque o Senhor pagou o preço pela minha vida. Espírito Santo, anda comigo, meu amigo de verdade, e que aonde eu estiver, você me oriente, me ensine, me console, guie os meus passos às veredas da justiça, que eu possa descansar em pastos verdejantes, e que eu possa beber de águas cristalinas, que do meu interior fluam rios de águas vivas, assim como o rio que é Jesus está fluindo para dentro de mim, em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém.